Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui, citar algumas referências bíblicas acerca do voto, no qual eu fiquei de estar citando, de uma forma mais detalhadamente. Mas antes disso, eu quero compartilhar aqui uma palavra poderosa que Deus ministrou muito fortemente no meu coração. Eu quero compartilhar com a amada igreja. E antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, eu quero aqui compartilhar uma palavra muito poderosa que se encontra aqui no livro de Jonas. Nunca trouxe essa palavra aqui no canal. Nunca trouxe, irmã Raquel, nunca trouxe, amada igreja. Hoje é a primeira vez. Vamos lá. Eu tenho mais outras coisas para poder falar, com todas vocês. Estou abrindo aqui Jonas. Jonas é um profeta menor. Existiam os profetas maiores e profeta menor. Jonas capítulo 1. Então vamos lá que eu quero compartilhar essa palavra. Jonas 1:1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade. O navio estava a ponto de quebrar-se. Irmãs, aqui nesse texto, nós vemos que Jonas, ele era um profeta de Deus. Ele era um profeta do Senhor. E Deus ali deu uma ordem para Jonas. Por quê? Profeta que é profeta, ele não se manda. Ele obedece. E Deus ali, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, Deus vai falar para Jonas, vai falar: levanta e vai à grande cidade Nínive, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus, a vontade do Senhor é fazer com que todos se arrependam e volte-se para Ele. E a iniquidade, o pecado, já havia subido às narinas de Deus. E para não destruir aquele povo, porque Deus nunca desiste do seu povo, da sua criação, ele enviou um profeta, uma atitude de amor, para pregoar a poderosa palavra. E o texto sagrado vai dizer que Jonas, ele se levantou e ele fugiu da presença do Senhor. Ao invés dele ir para Nínive, ele se levanta e ele vai para Tarsis. E vocês conhecem muito bem, irmãs, a história. E vocês conhecem muito bem a história. Ali ele vai comprar passagem, ele vai fugir. O objetivo é fugir daquilo que Deus havia determinado. Fugir da presença do Senhor. O texto, irmãs, ele é muito claro. O texto vai dizer: e Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Além da desobediência, de não querer fazer o que Deus estava mandando, ele não queria nada com Deus, ele fugiu da presença do Senhor, irmãs. E ali ele compra aquela passagem, paga a passagem, e ele entra naquele navio que tem vários marinheiros, além do comandante, da pessoa responsável por aquela embarcação. E ali vocês conhecem a história, irmãs. E a reflexão de hoje é: quantos de nós
que está me ouvindo aqui, está passando por grandes lutas, situações adversas, não é nem por sua causa, mas por conta de um Jonas que apareceu na sua vida. Ele fugiu da presença, ele não queria nada com Deus e não queria obedecer à voz de Deus. E prejudicou ali, irmãs, aquela embarcação, e quase que aquela embarcação vai a pique por conta de uma pessoa que estava fora da soberania, da vontade de Deus. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Eu tenho aprendido com Deus e com o Espírito Santo é que existem situações, irmãs, que nós precisamos pedir orientação a Deus com determinadas pessoas que se aproximam na minha vida e sobre a tua vida. Jonas ali, ele não pediu ajuda, mas Jonas apenas ele se abrigou e ele ficou ali. Irmãs, tem pessoas que às vezes nós desenvolvemos relacionamentos de amizade, estendemos a mão, fazemos, e aquela pessoa ali, irmã, está passando uma prova, uma luta, porque está fugindo da presença de Deus, não quer nada com Deus, não quer nada com as coisas do Senhor. Você já falou, você já disse, você já convidou para ir à igreja, e ali aquela pessoa está passando uma prova, uma luta, porque é uma pessoa desobediente, é uma pessoa que às vezes tem brechas na vida, é uma pessoa que não quer nem saber de Deus, é um simpatizante do Evangelho. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Tem pessoas que vai até na igreja de vez em quando. Irmã Raquel, vai para a igreja de vez em quando, assim, uma vez no mês. Só vai por ir. Só vai por ir, né, para ver como é que é o culto, mas não quer nada com Deus, irmãs. É um simpatizante do Evangelho. E essas pessoas não querem nada com Deus, não querem nada com o reino, não tem nem amor à sua alma. A mim e a você cabe apenas orarmos, e distantes. Porque só pelo fato de às vezes se aproximar, irmãs, aquela vibração, aquele algo negativo, e normalmente são pessoas que carregam espíritos ruins, espíritos malignos. Irmãs, o negócio ali ficou muito sério porque ele fugiu. E só pelo fato dele estar ali, teve prejuízo naquela embarcação. Às vezes o fato de você estar perto, aquilo que a pessoa está passando, vem tudo contra você. Irmã Raquel? Porque Deus está tratando, Deus está falando, Deus está ali falando com aquela pessoa. Existem provas e desertos na nossa vida. Existe um tipo de um deserto que é Deus trabalhando no nosso caráter, trabalhando na nossa dependência, trabalhando no ministério, porque até para subir numa tribuna, no altar para falar, precisamos falar com verdade, com integridade, com totalidade, com inteireza de coração, e só age assim quem realmente já passou de fato. Por exemplo, uma provisão, uma providência, Deus permite com que aquela pessoa passe por aquele deserto até para um trabalhar de Deus lá na frente, principalmente a nível de ministério ou alguma outra circunstância. Agora, existem outras provas e desertos, irmãs, que muitas das vezes nós passamos. Primeiro, né, eu havia falado primeiro, e o texto bíblico para basear o primeiro, eu quero citar aqui Mateus capítulo 4, né, Mateus capítulo 4, onde Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, porque Deus tinha ali uma finalidade para ser tentado pelo diabo. E esse é um tipo de deserto. Um outro deserto é o deserto que muitas das vezes, até desavisadamente, a gente estende a mão, acolhe o outro, não pergunta para Deus, como Jonas, ele entrou desavisadamente, os marinheiros
as pessoas responsáveis ali, jamais poderia imaginar que aquele homem... E detalhe, irmãs, ele entrou e ele foi lá pro porão e ficou dormindo. Porque tem pessoas que tá tudo ruim, mas ele não faz nada para mudar aquilo. Vai pro porão e fica dormindo. Fica dormindo, irmã Raquel, fica dormindo. Fazendo expressão de paisagem como se estivesse tudo bem. E um outro deserto é esse, né? Que é a continuação desse segundo que eu havia falado. A pessoa tá fora da presença. A pessoa não quer nada com Deus. A pessoa não ama a Deus. A pessoa até ouve falar de Deus, sabe onde é a igreja. Você já falou, você já convidou, mas a pessoa não quer nada com Deus. Quer servir a Deus da forma dele e da forma dela. E não é assim não, irmãs. Deus é para ser servido de acordo com o que a palavra já determinou para a nossa vida. Ai, irmã Raquel, porque não precisa congregar? Precisa sim, a Bíblia fala. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Tem pessoas que querem servir a Deus da maneira dele e da maneira dela. E não é assim, amada igreja. Precisamos servir a Deus de acordo com o que está listado na palavra do Senhor, amada igreja. E ele achou que ele poderia fazer o que bem entende. Mas Raquel, tem gente assim, amada igreja. Deus fala, faz ouvido de mercador, como diz o popular aqui, né, um ditado popular, e vida que segue. E ali, irmãs, os problemas começam a acontecer. Os problemas começam a acontecer na vida daquela pessoa, as provas, as lutas, as tribulações começam a acontecer na vida daquela pessoa. Começa a acontecer, irmã Raquel, começa a acontecer, amada igreja. E ali aquela prova, aquela luta, aquela situação, irmãs, quando de repente, amada igreja, você se aproxima, você fica ali, ó. E eu não estou falando aqui quando é casal, casamento. Quando é casamento, que você casou com uma pessoa fora da aliança de Deus, aí cada caso é um caso, irmãs. Aí, ai, mas Raquel, então eu tenho que me separar. Não, aí você tem que continuar junto aí e orar para Deus ter misericórdia e te dar sabedoria para lidar com a situação. É, irmã Raquel, é desse jeito. Então, amada igreja, ali, irmãs, e você entra no vento, né? Nem por causa de você, por causa da pessoa. Só às vezes de estar perto, você entra no vento. Como ali naquela embarcação teve prejuízo, tiraram todas as malas, tiraram todos os pertences, jogaram no mar. E às vezes, irmãs, adquirimos prejuízos financeiros. Eu já passei por essas situações algumas vezes. Normalmente são prejuízos financeiros. Coisas estranhas começam a acontecer. Coisas estranhas, irmã, coisas estranhas começam a acontecer. Geralmente é financeiro. E falta dinheiro, uma coisa quebra. Irmãs, normalmente é algo assim dessa natureza. E houve prejuízo. Lá naquele navio. Quem sabe você está passando por um prejuízo porque tá andando, tá fazendo aliança, tá ali junto com aquela pessoa que Deus já falou que não é para estar. Oh, aleluia, Jesus. Deus já disse, Deus já orientou, não é para andar com você. Não é para você entrar nisso. Mas tá ali, ó, na desobediência. Aí o responsável lá, né? O comandante lá, o chefe, ele falou, ó, tem algo de errado aí. Tem algo de errado aí. Deus mandou um grande vento. E nós passamos, irmãs, às vezes por ventos. Irmã Raquel, tu já passou? Já, irmãs. Ao longo dessa minha caminhada com Deus, a gente vai aprendendo muita coisa.
Existem coisas que não é para você colocar a mão. E não é nem para dizer nada. Às vezes a pessoa vem, chega do teu lado, irmã Raquel, e ele fala. Aí é para fazer alguma coisa? Não, é só para ouvir. E aí, irmã Raquel, não é para orar? Você pode até orar, mas no final da oração, você pode orar: Senhor, toma o teu filho, a tua filha nas tuas mãos. Porque às vezes a pessoa está numa prova, né, uma luta. Toma o teu filho, a tua filha nas tuas mãos, Senhor. É uma oração mais ou menos assim. Age na vida dele, age na vida dela, Senhor. Toma nas tuas mãos essa situação, aí tu fala a necessidade. Aí no final da oração você vai orar assim, ó: Senhor, eu tô orando aqui, mas que seja feita a tua vontade. Acabou. Tu não entra no vento ali da pessoa, né? Senhor, que seja feita a tua vontade. E ali, irmãs, situações, tribulações, que às vezes nós entramos desavisadamente. Porque, irmãs, o homem e a mulher de Deus, na sua essência, ele é puro, ela é pura. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Às vezes a pessoa, o homem de Deus, a mulher de Deus, não tem às vezes esse entendimento, esse esclarecimento. Aí às vezes, na pureza de coração, na tentativa de ajudar, você fica, daqui a pouco, irmãs, coisas estranhas, como eu falei, começam a acontecer. E ali, amada igreja, até você descer na oração, jejuar, clamar e pedir, e Deus te revelar o oculto, e Deus fala, viu, irmãs? Minha serva, é isso aí, ó. E ali Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem ali para aquele peixe. Aquele mestre ali pegou ele, tirou ele, mas se acalmou. Tem situações que não é, irmãs. Não é. A pessoa até te contamina. Que às vezes é uma pessoa maldosa, uma pessoa maliciosa, uma pessoa... E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E eu quero aqui, eu não ia contar não, mas eu vou contar aqui um testemunho muito rápido, né? No meio dessa palavra. Foi ontem. E ali Deus deu ordem para o peixe, o grande peixe, engolir Jonas. E essas pessoas, irmã Raquel, qual o futuro dessas pessoas? Deus vai colocar no ventre de alguma situação. Deus, ó, vai colocar essa pessoa, aleluia, Deus está aqui, irmãs. Eu sinto a presença dele aqui. Deus vai colocar essas pessoas no ventre de uma situação. Que se a pessoa não se arrepender, não se colocar, Deus sabe como trabalhar, irmãs. E ali todos conhecem a história, né? E ali, irmãs, ele lá naquele ventre, naquela situação vexatória. Vexatória, de vexame. Imagina a barriga de um peixe, irmãs. O que tinha lá? Enzimas, algas, água salgada. Uma situação tudo escuro lá. Meu Deus, não tinha uma lamparina, não tinha uma vela. Tudo escuro. E ali ele lembrou do Senhor. E ele ora. Interessante, né? Que na hora do aperto todo mundo lembra de Deus. Não, irmãs, nós temos que lembrar de Deus em todos os momentos. Tem gente também que só procura a Deus quando tá tudo ruim. E eu quero aqui contar um testemunho que eu nem ia contar. Aqui onde eu moro aqui, irmãs, Deus deu ordem para aquele peixe, né, a baleia lá, que a Bíblia diz que era um grande peixe.
Mas os cientistas afirmam que existem várias espécies de baleia e existe uma espécie em especial de baleia que é chamada cachalote, no qual a extensão da sua garganta dá para passar, o diâmetro, dá para passar uma pessoa. A Bíblia não afirma que era uma baleia. A Bíblia diz que era um grande peixe. Então presume-se que seja, né? Mas não podemos afirmar. É no campo das conjecturas. Então, Deus ele manda em todos os reinos, inclusive no reino dos animais. Irmã Raquel, no reino animalia, Deus manda em tudo. Deus manda nos peixes, Deus manda em tudo, irmãs. Em tubarões, né? Deus manda. E ontem aconteceu um fato aqui inusitado aqui na minha casa, porque onde eu moro aqui é muito próximo de matas. Irmã Raquel, muito próximo de matas. Eu já afirmei aqui que aqui é quase que o pé do monte, é o pé do monte. Então é muito próximo assim de matas. E o quintal aqui tem muitas árvores. Tem muitas árvores, tem muito verde. E, enfim, irmãs, né? Tem várias árvores. Eu tenho algumas plantações. Então, de vez em quando aqui onde eu moro, nós somos surpreendidos por alguns bichinhos que vêm da mata, né? Tem miquinhos que vêm para comer as frutinhas, vem morcego, porque tem um pé aqui de uma ameixa amarelinha, e tem a ameixa amarelinha, aí quando tá no tempo ela tá muito amarelinha, vem os morcegos também. Mas tem uma visita aqui, esse visitante ele vem toda noite, irmãs, que é o gambazinho. Ele vem em busca de uma fruta. Como tem várias árvores frutíferas aqui, tem manga, tem laranja, tem pé de jaca, tem ameixa. Irmãs, tem também, que tá na época, o nome daquela fruta, irmãs, vermelhinha. Eu esqueci o nome, caqui. Tá no tempo aqui de caqui, né? Caquizinho. E o caqui, irmãs, ele fica assim bem madurinho. E foi até podado a goiabeira para ele poder se desenvolver, porque tava muito próximo, né? Então o pé de caqui ficou assim, ficou muito carregado. E tem uns caquizinhos assim, que fica muito docinho. Aí vem os passarinhos comem, e vem os gambás e come também as frutinhas, irmãs. Porque eles vêm, acho que com fome, né? Acho que lá na mata não tem muita comida, eu não sei. E ficou assim como presença. Os meus gatos já estão até habituados, eles só vêm à noite, comem as frutinhas, às vezes tem alguma coisinha para eles e vão embora. É à noite, geralmente é à noite. Então assim, às vezes vem famílias, às vezes vem a gambá fêmea, os filhotinhos. Uma vez encontrei um filhotinho que se perdeu. Às vezes, enfim, mas assim, né? Virou aqui uma rotina à noite. E falando de reino dos animais, ontem eu acordei surpreendida, porque eu acho que era um casal de gambás presos aqui atrás da minha casa, né? Que tinha, tem um espaço aqui atrás. Eles estavam brigando, irmãs. Eu não sei se era macho e fêmea, que eu não conheço. Mas no meu entender, o maior era o macho e a menorzinha era a fêmea. Irmãs, e eles brigando, sei lá o que eles estavam fazendo. Eu não sei se estavam querendo namorar ou estavam brigando. Eu não sei, irmãs. E o lugar não tinha como sair. No lugar aqui atrás só tinha uma saída. E ali, irmãs, eu sei que a menorzinha eu consegui enxotar, junto com a pessoa que estava aqui comigo, enxotou e foi para a árvore do pé de laranjeira e subiu no telhado, e eles somem. Todas as noites eles vêm.
eles sobem a árvore e eles somem. Aí, irmãs, o outro maior estava muito bravo, estava estressado, estava rosnando, que a gente estávamos tentando enxotá-lo, e ele estava assim estressado. Eu falei, Jesus, e agora? Raquel, ele está estressado, deixa ele. E eu larguei para lá. Não deixei nem a casa assim muito aberta durante o período da manhã. E não deixei nem a casa assim aberta para que eles não entrassem aqui. Ele estava muito bravo, irmãs, brigando. Só de eu olhar para ele, ele já rosnava lá naquele canto lá. E eu falei, Jesus, eu não vou ficar ligando, não, vou deixar para lá, né? E informei a pessoa que estava comigo, falei, deixa para lá, que o animal tá muito estressado. E é um animal perigoso, né, amada igreja, que transmite raiva, né? Aí eu falei, Jesus, vou deixar pra lá. E de vez em quando eu dava uma olhada, né? E ele, assim, distante, né? Bem distante, ele muito bravo, abrindo assim a boca, o focinho. E ali, irmãs, eu me lembro que na hora do almoço, na oração do meio-dia, que essa é a oração que eu sempre oro por vocês, oro pelo canal do Instagram. E eu me lembro que naquela oração, isso foi ontem, mas testemunha assim, muito recente. Eu dobrei meu joelho e eu falei, Senhor, como que é isso, esse animal aqui? Isso nunca aconteceu, Jesus. O que vai se suceder? Esse animal, será que esse animal está doente? E várias coisas acontecem na nossa cabeça. Será que o animal, ele tá com doente, tá com raiva, né? Já tá com a raiva, que é a doença, né? Provocada por um vírus. Porque uma das faces da raiva é que o animal fica muito agressivo. Enfim, irmãs, tem várias fases, né? Quando o animal ele é acometido por essa doença. E eu falei, Jesus, como que vai ser isso? Vai atacar aqui os meus gatos? Esse animal tá doente, não tá doente? O que será que eu vou precisar chamar a bombeira aqui, Jesus? Você orou assim, irmã Raquel? Eu orei, irmãs. E ali eu de joelhos dobrados, eu falei, Senhor... E ele assim, ele acuado lá no canto, não queria sair, não queria nada, estava bravo, estava estressado. E eu já estava começando a ficar preocupada. Eu pensei, já que são animais de hábito noturno, eu vou esperar chegar à noite, no outro dia eu vou ver que, eu creio que ele vai ver todo silêncio, ele vai seguir o caminho dele. Irmãs, eu dobrei meu joelho ali, eu falei, Senhor, toma essa situação nas tuas mãos. Esse animal aqui, isso já está me preocupando, Jesus. Será que eu vou precisar chamar um bombeiro? O bombeiro vai rir, Senhor, de mim, da minha situação, Senhor. Toma nas tuas mãos, Jesus. Senhor, o Senhor manda em todos os reinos dos animais. Orei assim mesmo, amada igreja. O Senhor reina em todos os animais. O Senhor mandou aquele peixe para engolir, Senhor, Jonas. Senhor, manda esse animal embora daqui de trás aqui da minha casa. Só tem uma entrada assim, né? Irmãs, falei, Senhor, dá uma ordem para esse bicho, para esse animal, que eu não sei o que se sucedeu com esse animal, tira ele daqui, Jesus. E ele era grande, irmãs, grande, mais ou menos assim. Geralmente são pequenininhos, aí tem os filhotinhos também que são muito bonitinhos. Ai, gente... E ali, esse era grande, ele estava muito bravo. Eu falei, Senhor, o Senhor manda em todos os animais. Manda esse animal embora daqui da minha casa, irmãs. Passou mais uns tempos, quando eu fui lá ver, o animal desapareceu. Então, Deus ali deu ordem para aquele peixe engolir, e Deus também deu ordem para aquele peixe expelir, vomitar Jonas lá no lugar certo. Então, irmãs, vamos orar ao Senhor. Tá muito na vigilância com o Senhor acerca de estar andando com certas pessoas que estão fora da presença, que não quer nada com Deus. Porque Jonas aqui, irmãs, ele estava sã consciente. Deus deu uma ordem, ele se levantou e ele fugiu. Foi algo, irmãs, consciente. Ele fugiu porque fugiu.
Ele não saiu porque não quis sair, não, irmãs. Ele fugiu porque fugiu. Quis fugir. E tem gente, irmãs, que foge, não quer nada com Deus, simplesmente porque não quer. Acha que não precisa. Então, a palavra hoje é uma palavra confrontadora, exortadora, que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos diante de certos Jonas por aí. E eu quero aqui fazer mais uma ressalva. A não ser que seja alguém assim da sua família, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, aí já é outra coisa. Não é nesse caso que eu tô falando. Amém? Então, irmãs, eu quero aqui me corrigir. E no último vídeo eu fui falando sobre votos, né? E surgiu o assunto sobre voto precipitado. E eu citei esse texto da minha mente, da minha cabeça, sobre a mulher, que ali um dos juízes, né, eu não me lembrava, fez um voto precipitado. Na verdade, eu estava respondendo uma pergunta de uma irmã, que a irmã estava falando, né, que estava difícil cumprir o voto. E ali eu citei e eu tinha perdido a referência, fiquei de trazer depois. Eu não sou muito assim de gravar capítulo tal, versículo tal, eu tenho essa dificuldade. Mas eu quero aqui trazer o texto certo, irmãs, e o texto correto, porque quando se trata da palavra de Deus, não é bom que fique de forma aleatória. Mas esse primeiro texto, eu citei 2 textos que eu me lembrei, mas eu não informei onde é que estava. Eu estou aqui para me retratar com os irmãos e as irmãs. Se encontra aqui em Juízes, capítulo 11, versículo 30, que diz assim: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E a Bíblia vem dizer, né, que lá na sua casa sua filha vai sair ao encontro. Então nós vemos aqui um exemplo de um voto precipitado, que não foi pensado. E que inclusive no vídeo eu havia até falado, sugerido, né, que se você quisesse fazer um voto com Deus, pensa bem. Fica aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, pensando, arquitetando, pedindo sabedoria a Deus, um voto que você tenha condições de cumprir, mas... E esse voto aqui foi um voto impensado. Ele falou, ó, se me der os inimigos nas minhas mãos, aquele que saiu da porta, e era filha dele, irmãs. E ali passou os tempos e ele teve que cumprir. Um outro texto também que eu comentei, amada igreja, de um voto precipitado, impensado, se encontra em 1 Samuel, capítulo 14, verso 43. Eu citei também essa palavra, onde Saul vai dizer: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que é que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na minha mão, eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus a outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Então, o que acontece? Nesse texto sagrado, amada igreja,
Nós vemos aqui um voto também, um algo em que Saul havia falado para não provar, para não comer, e o povo estava desfalecendo ali. E Jonatas, ele vai provar um pouco do mel, e Saul estava determinado a sacrificar Jonatas. Olha o 45, porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda, vive o Senhor, que não há de cair no chão um só cabelo. Irmãs, quem salvou ali Jonatas foi o povo. O povo falou: não, não vai matar ele não, ele salvou a nossa vida perante esse povo inimigo. E ali Jonatas, ele ia ser morto. Devido que, irmãs, um voto precipitado que Saul ele fez. Então, precisamos ter muito cuidado com votos. Eu quero ler aqui em Números, quero trazer outras referências, né? Números, capítulo 21, verso 2 e 3 diz: então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei todas as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Orma. Aqui também em Números, capítulo 30, o verso 2 vai dizer, 30, o verso 2 vai dizer: quando o homem fizer o voto ao Senhor, ou juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Aqui também em Salmos vai dizer, são apenas alguns versículos, tem outros, viu? Salmos 22, 25 vai falar, né? 22, 25. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Precisamos cumprir os nossos votos. O meu eu estou cumprindo, né? Depois, na conclusão, eu vou contar, compartilhar para a amada igreja. Foi uma bênção, uma graça alcançada que Deus me concedeu, que eu estou esperando aqui também um tempo, né? Para poder compartilhar algo muito maravilhoso. Então, é melhor pagar o voto, tá bom? Deus abençoe, paz.